irmãos, o texto que eu convidei você a abrir é em Mateus, capítulo 24, verso 3 a 14, tá certo? Nós colocamos aí, vou colocar de novo aqui para você. Veio nessa semana o aniversário, então, só do Otaviano, né? Que Deus abençoe a vida dele, a família, tá certo? No período que, na parte do momento, nós ficamos sem áudio aí, então nós estávamos falando que essa é a última aula, né, das festas judaicas da relação com Jesus, tá certo? Porque Hanukkah ou Chanukah nós já estudamos em dezembro, né? Eu me confundi a semana passada quando falei que teríamos ainda mais 2 aulas. Mas, na verdade, é só essa última aí mesmo. Que é o estudo sobre as festas judaicas ou sinais do céu nas festas judaicas, ok? Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do verso 3 até o verso de número 14, ok? Deixa eu só confirmar aqui o seu... no chat aqui, que também tinha dado um problema, por isso que eu fiquei sem... Ótimo, então. Mas agora está restabelecido. O nosso... Aqui, ó, o meu chat também tinha dado uma parada. Por isso que nós ficamos aí sem o feedback dos irmãos. Mas sem problema. Depois a gente restabelece isso aqui também. Vamos ver aqui. Mas isso é o de menos. Então vamos lá. Mateus, capítulo 24, do verso 3 ao verso 14. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que eu farei aí, diz assim. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ok? Então, o contexto nos apresenta a pergunta dos discípulos para Jesus, no que se refere aí à consumação do século e quais os sinais que haveriam da volta de Jesus, né? Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, esse aqui é o registro, irmãos, daquilo que nós chamamos de o princípio das dores, ok? Mas existem outros textos que eu gostaria que nós usássemos também agora, para início aí da nossa conversa, né? Vamos lá, para ainda aqui em Mateus, capítulo 24 ainda, no verso 29 em diante. Aí pulamos aqui o texto que fala sobre a grande tribulação. Nós já estudamos isso em outro momento, né? Mas no verso 29, quando fala da vinda do Filho do Homem, ok? Então, Mateus 24, verso 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos que logo em seguida a tribulação, nós teríamos sinais nos céus, né? É mencionado o sol, é mencionado a lua, é mencionado as estrelas, ok? Então essa é uma perspectiva que nos apresenta aqui. Quando nós vamos fazendo também a comparação com outros evangelhos, você vê que sempre dentro dessa narrativa é apresentada essa ideia de sinais também nos céus, ok? Mas vamos relembrar aqui alguns versos. Lá para Gênesis, capítulo 1, quando nós iniciamos essa sequência de estudos sobre as festas judaicas, nós trabalhamos até como introdução para entender o pensamento judaico sobre o modo deles guardarem as festas, que Deus é que estabeleceu todo esse calendário. E para Deus estabelecer esse calendário, Deus criou então o sol e a lua para servir de agenda para o povo de Israel. Vamos relembrar o versículo 14 de Gênesis, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Nós estudamos isso lá no início e vimos que o termo aqui, que é traduzido por estações, na verdade é o termo moed ou moedim, dependendo, né, no plural, que aponta não para estações do ano, mas para agendamento, para um período específico. Então, quando nós vamos para o Pentateuco, que fala das solenidades, Levítico 23, é a mesma palavra que usa para os encontros solenes, para as santas convocações, para a agenda que Deus havia estabelecido. Então, a ideia aqui é que os luzeiros, o sol, a lua, né, e todo o cosmos, sirvam para conduzir um calendário especial, o sol e a lua. Por isso que o calendário judaico é lunisolar, diferente do nosso, que é solar, e a contagem de dias então é diferente. E o mês, todo mês judaico começa com a lua nova, né? E essa contagem através nesse calendário lunisolar permite aos judeus tanto a manutenção das estações do ano, quanto a manutenção de uma agenda religiosa que inicia cada mês sempre na lua nova.
E aí, portanto, Deus determina. Só para você ter uma ideia, eu mencionei, infelizmente, no período que a gente estava com um problema aqui com o áudio, mas essa semana começa no calendário judaico a primeira festa solene, que é a Páscoa, do primeiro mês religioso. Então eles tiveram o início do mês religioso agora, na semana passada, com a lua nova. Né? Então começa o ano religioso para eles. No dia 14 do mês é celebrada a Páscoa. Então nós estamos agora entrando na semana da celebração da Páscoa. Nós temos aí uma influência católica, que acredita que Jesus morreu numa sexta-feira, por conta da expressão lá no Novo Testamento que diz que estava para chegar o sábado, quando Jesus foi sepultado. Então a lógica ocidental vai pensar, obviamente, que é uma sexta. Mas nós sabemos que o dia 15 do primeiro mês religioso do povo judeu era o início da festa de Pães Asmos, e é um dia solene, era para ser considerado como um sábado, ou, como é dito nas Escrituras, um sábado grande. Então, Jesus morre no dia da Páscoa, ele celebra a Páscoa durante a noite, lembrando que na visão judaica o dia começa ao pôr do sol, então o dia 14 de Nissan, primeiro mês judaico, começa, na verdade, para nós, na noite da terça. Vamos imaginar se é quarta-feira, então é o dia 14, no dia 13 ao pôr do sol, então começa já o dia 14. Então Jesus prepara, junto com seus discípulos, a Páscoa, no dia 13, ao sacrifício do Cordeiro, aquela situação toda de preparação, chamada também dia da preparação, e vários dias são chamados de dia da preparação, né? Comentávamos há pouco tempo com o Giancarlo, inclusive, sobre essa situação. E aí, então, celebra-se a Páscoa durante a noite, eles tinham que comer toda a madrugada, comeram a Páscoa, Jesus sai para o Monte das Oliveiras para orar, tem o seu momento de angústia, é preso, e aí durante o dia da Páscoa, então, dia 14, ele é a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte. E o seu sepultamento se dá no finalzinho, então, do dia 14 de Nissan, que é o primeira festa do primeiro mês lá judaico, e no pôr do sol já conta o dia 15, que é o primeiro dia de Pães Asmos, que era para ser considerado um sábado grande, mas não necessariamente era um sábado semanal. E nós já estudamos isso e vimos que, na verdade, então, Jesus não morreu numa sexta-feira, porque senão ele não teria condição de cumprir com a promessa de ter passado 3 dias e 3 noites no sepulcro, e que temos elementos suficientes dentro do Novo Testamento para comprovar, então, que Jesus morreu, sim, no dia da Páscoa judaica, e que foi sepultado, passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como foi prometido, e ressuscitou no domingo, dentro dessa semana de Pães Asmos, que é a festa das primícias. Tudo isso o judeu sabe por quê? Por conta dessa agenda que o próprio Deus já estabeleceu através do sol e da lua. Para nós é diferente porque a Páscoa nunca cai no mesmo dia no nosso calendário. Por quê? Porque a Páscoa é determinada pelo calendário lunisolar, é determinado pelo calendário que os judeus ainda seguem no dia de hoje. E por isso que tem época que a Páscoa cai, inclusive em mês diferente dentro do nosso calendário, mas sempre no primeiro mês religioso do calendário judaico. Ok? Então, isso é o Sol e a Lua que determina. Então, Gênesis ainda 16, verso 16, capítulo 1, verso 16, vai dizer: fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Ok? Então, os luzeiros aí dentro da criação de Deus, na perspectiva de sinais, de convocações, que é traduzido por estações ali, mas o termo estações, que refere a estações de ano,
é um outro termo, nós vamos ver em Daniel, né? Mas a ideia de que os luzeiros, em especial o Sol e a Lua, servem como agentes para as convocações de Deus. Eu convido você agora a ir para o livro de Salmos, o Salmo de número 104. O verso é de número 19. É lógico que aqui é um contexto poético, né? Mas aponta, de certa forma, um dos objetivos da criação dos luzeiros aí. Então vamos lá. Salmos 104, verso 19, diz assim: Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, sabe? A hora que ele se põe. Então, toda essa questão da criação, irmãos, o movimento no cosmos, o sistema de rotação da Terra, de translação, tudo isso está dentro do padrão da criação de Deus. E Deus faz isso com um objetivo e coloca o nosso planeta no lugar que Ele colocou, do modo que Ele colocou, do tamanho que Ele colocou, com a distância que Ele colocou, para que todas as coisas fossem de acordo com a sua vontade e ensinar o seu povo o tempo que Ele desejava e exigia das festividades. Nada, absolutamente nada, foge à grandeza do nosso Deus. E assim, todas as festas solenes, né, de todos os tempos está marcado nessa agenda de Deus. Essa convocação de Deus feita pelo sol e pela lua, marcando o tempo, marcando o seu início e o seu fim, e o povo judeu no Antigo Testamento, dentro da lei cerimonial, como lhe cabia a responsabilidade de guardar essas festividades, tinha com exatidão como saber quando começava e quando seria cada uma das festas. É importante dizer, e a gente fala isso em todos os vídeos, que com a vinda de Jesus, Jesus cumpriu a lei cerimonial e todas as festas apontavam para Cristo e foram cumpridas em Cristo, e que, portanto, nós não temos mais a responsabilidade de guardar essas festividades, celebrar essas festividades, mas é importante conhecê-las porque elas apontam para questões, inclusive, escatológicas. Nós vimos na leitura inicial, em Mateus, que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas. Então Deus coloca, e vimos em Gênesis 1,14, que o objetivo da criação do sol e da lua é também para sinais, para apontar cumprimentos que o próprio Deus daria ao seu povo. Tá certo? Daniel, vamos dar uma olhadinha aqui em Daniel. Daniel, capítulo de número 8. Daniel, capítulo 8, nós vamos ler o verso 19. Daniel, capítulo 8, verso 19. Ele vai dizer assim, ó, Daniel 8, 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então nós vemos que muitos dos oráculos de Deus apontam para questões relacionadas aos últimos dias. Apocalipse e Daniel apontam para questões relacionadas aos últimos tempos. E nós vemos dentro da revelação que é dada a Daniel, muitas situações relacionadas justamente a esses sinais no tempo que apontariam para a ideia do dia do fim, ou ao
tempo determinado do fim. Então, a questão do tempo, irmãos, nesse governo dos astros que Deus criou, o Sol, Lua, para determinar sinais, convocações, dias, né? E tempos, essa ideia, aponta que toda essa criação de Deus já, ao mesmo tempo, indicava situações de um tempo do fim, tá certo? Então, vamos caminhar um pouquinho aqui nos nossos slides para que você... para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais. Então, essa criação do Sol, da Lua, de todas as outras coisas, era para sinais dos tempos. Servia para trazer a indicação de quando começava o dia, né? Tarde seria a noite, um dia. Servia para apresentar as agendas durante o calendário do ano, por isso era um calendário lunisolar. E, segundo Jesus, essa criação apontaria também sinais para o fim e para a sua volta. Então, segundo Jesus, haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, ok? É lógico, deixa eu já mencionar aqui que isso não tem nada a ver com zodíaco, não tem nada a ver com astrologia. Na verdade, nós sabemos que todas essas questões são distorções da criação original de Deus, ok? Então, a nossa preocupação aqui não é justamente, talvez, conduzir você a pensar, olha, estamos falando de astrologia, alguma coisa assim. Não, nós estamos falando daquilo que Deus criou e que Deus criou com um objetivo específico de marcar alguns eventos e, marcando esses eventos, servir de sinal para que compreendamos que o fim está próximo, que são características do tempo determinado do fim. Então, deixar isso bastante claro, para que não caiamos aí nesse perigo de entrarmos para alguns estudos e algumas linhas aí que nós sabemos que é uma distorção da criação de Deus, ok? Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Os sinais da Bíblia, né? Vamos ver alguns sinais aí que nos é apresentado. Então, sempre existiram sinais nos céus como a ação de Deus para revelar-se ao homem e para apontar as suas promessas. Vamos pegar alguns exemplos aqui, tudo bem? Gênesis 9, não precisa abrir esses textos, mas Gênesis 9 você tem lá o sinal do arco-íris. Por que Deus pôs esse sinal, portanto, nos céus? Para avisar para Noé que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Era um sinal de um compromisso, de uma aliança que Deus estava fazendo com Noé. Sinal no céu. Quando nós vamos para o período de peregrinação, você tem sinais no céu. A coluna de fogo, a coluna de nuvem, são exemplos de que Deus usa toda a criação para nos apresentar alguns sinais. Tudo bem? Vamos lá. Mateus capítulo 2, verso 2, diz que apareceria uma estrela que apontaria o nascimento de Jesus. Esse texto talvez seja importante. Vamos lá para Mateus capítulo 2. Importante aqui para a sequência do nosso estudo. Então, Mateus capítulo 2. Vou ler o 1 e o 2, tá? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles viram uma estrela, né, no Oriente, apontando para essa questão desses estudos, né, da criação de Deus, que para esses magos serviu de revelação de que havia nascido o rei dos judeus. Então, é a chamada estrela de Belém. É um sinal que foi dado no céu para revelar
aos homens sobre o nascimento de Jesus. Tudo bem? E esse sinal é importante porque é uma citação em Jesus de que nós veríamos o sinal do Filho do Homem no céu, né? Então pode nos conduzir aí para algumas interpretações interessantes. Mas voltando aqui para o nosso slide, então sempre existiram sinais no céu para Deus trazer revelação ao homem das suas promessas e apontar alguns sinais. Outro exemplo que nós lemos lá em Mateus 24, verso 29, que haveriam sinais após a tribulação que apontaria para a volta de Jesus, sinais tanto no sol, o sol vai perder a sua luz, a lua também, e também cairiam as estrelas do céu. Então são sinais que apontam para a volta de Jesus Cristo. E nós temos em Apocalipse, esse texto eu quero convidar você a abrir lá, que depois a gente vai dar uma olhadinha com mais vagar nele. Apocalipse capítulo 12, que dentro da última revelação nos é citado um sinal. Então vai lá, vou te dar um tempinho aí, eu vou abrir aqui para que talvez fique mais claro para você aí. Apocalipse capítulo 12, o verso de número 1. Tudo bem? Depois a gente vai estudar melhor esse texto aqui. Então vamos lá. Viu-se grande sinal, na onde? No céu. E aí ele vai descrever esse sinal. Veja, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aonde que está esse sinal na perspectiva aqui apocalíptica? Está no céu, ok? Então, quando há um indicativo explícito, né, da onde que seria o sinal, eu não tenho porquê de você ter dificuldade aí na interpretação. Então, há um grande sinal no céu. Tudo bem? Ótimo. Vamos voltar, então, para o nosso slide aqui, que tem, primeiramente, como objetivo mostrar para você que sempre, desde o Antigo Testamento, Deus usa sinais para se revelar ao homem e promete sinais nos céus como sinais para sua volta, né? Para o fim do período, o término do tempo, ok? Então vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui só no chat para ver como que nós estamos aqui. Se tem alguma pergunta. Por enquanto tá tudo bem, só os bons dias dos irmãos aí. Então sejam todos bem-vindos, né? Que bom. Que bom que agora estamos restabelecidos todas as coisas aqui. Então vamos caminhar um pouco mais aqui nos nossos slides, irmãos. Vamos tratar um pouquinho sobre a estrela de Belém, que é um dos sinais nos céus que apontavam para o nascimento de Jesus. Nós lemos lá em Mateus capítulo 2. Tá? Eu vou abrir aqui o nosso slide, e aí tá com os nomes, né? Apesar de Júpiter ser a maior estrela, talvez eu tenha confundido no outro slide aqui, mas no céu Vênus acaba aparecendo como a mais em destaque, que está mais próximo da Terra, tudo bem? Mas no céu, então nós temos dentro das constelações, mais uma vez quero dizer, isso não tem nada a ver com zodíaco, não tem nada a ver com como é que o pessoal procura lá? Horóscopo. Não tem nada a ver com horóscopo, não tem nada a ver com essas questões desse tipo aí de ciência ou de estudo, sei lá eu como que a gente pode chamar isso. Mas Deus criou todos os astros e colocou cada um em um determinado lugar. A Bíblia diz que ele sabe todos pelo nome e apresentou isso para os homens com objetivo. Então, na estrela de Belém, o que é a estrela de Belém? Se você for estudar, você vai ver que há uma conjunção dentro do cosmos, dentro de uma constelação que é chamada constelação de Leão, tá ok?
onde dentro da constelação de Leão você tem uma estrelinha lá que chama Régulus. Tudo bem? Essa estrelinha chama Régulus, em latim, significa pequeno rei. Aí você tem Júpiter, que é o astro-rei, e Vênus, que é a estrela da manhã, a estrela mais brilhante, aquela que a gente vê primeiro no céu quando o sol começa a se pôr. Tá ok? Então nós temos aqui esses três astros. E o que é a estrela da Belém? É a sobreposição da nossa visão aqui, por conta da nossa distância. Lembrando que Deus criou o céu para que nós pudéssemos, para ser a nossa grande TV aí, né? Dos sinais que ele tem. Isso aqui, com o passar do tempo, vai movimentando a Terra, a inclinação total. Essas três estrelas vão estar, que são dois planetas, na verdade, né? E mais a estrela, elas vão se sobrepor e vai se transformar numa grande estrela. Quando há essa sobreposição, é chamada então da estrela de Belém. E há um momento depois, quando elas vão se separando, que junto com a Lua, que aqui está uma claridade a mais aqui, não sei se está observando aí, né, na sua televisão, no seu vídeo, que é a Lua, e ela faz mais um outro sinal interessante. Então vamos caminhar aqui um pouquinho, vou deixar aí Tá. Então, estrela de Belém, nós vimos lá em Mateus capítulo 2, verso 2. É a conjunção de Júpiter, o planeta rei, com Vênus, a estrela da manhã, que a gente chama, apontando para Régulus, o pequeno rei, dentro da constelação de Leão. Por isso que os sábios entenderam que é alguma coisa relacionada à tribo de Judá. Nós sabemos que desde Jacó, Judá é chamado de leão, né? Por isso que Jesus recebe o título de o leão da tribo de Judá. Então, olha que interessante. O leão da tribo de Judá, existe uma constelação no céu desde os tempos mais antigos, que é a constelação de Leão, onde tem uma das estrelinhas que forma a constelação, o pequeno rei, e aí o planeta rei e a estrela da manhã apontando para essa estrela, deu a entender então aos sábios da época que havia nascido o rei da tribo de Judá. E por isso eles foram para Judá procurar o pequeno rei. Você fala, meu Deus, que coisa louca é essa? Meu amigo, nós desprezamos. Hoje os calendários, por exemplo, não vêm no nosso. Eu estou com um calendário aqui, por exemplo, não fala nem mais que lua que é. Nós não damos mais importância para isso. Mas Deus, desde o início, disse que daria sinais no céu. Nós que desprezamos isso, ou então entramos para essas artes de interpretação zodíaco, horóscopo, não sei o que tal, e desvirtuamos o que realmente é o objetivo do cosmos, né? Que Deus criou para trazer, marcar o tempo, sinais e convocações para o seu povo. Então nós perdemos isso com o passar do tempo. Mas quando nós olhamos de novo para a tradição judaica, vemos que isso para eles ainda é algo muito relevante e importante. E até para os tempos bíblicos nós vemos os magos do Oriente aí, então, fazendo essa interpretação. Tudo bem? Por que eu estou falando disso? Para a gente começar a entender alguns sinais nos céus como sinal do fim e do retorno de Jesus. Nós falamos no início, lá quando começamos a estudar sobre isso, que o sinal, o combinado de um sinal, não pode falhar, né? Não sei se você vai se lembrar, mas lá no início, quando começamos a estudar isso, nós até falamos sobre o final da escola dominical. O combinado é que o diácono então tocasse um sino, apertasse uma campainha. Esse era o sinal de que a aula estava terminando. Se o cara, meia hora antes do termo, vai lá e faz uma traquinagem lá, vamos fazer uma brincadeira com o pastor, e aperta o sinal meia hora antes do termo da aula, o que eu vou entender? Que está na hora de terminar a aula. Então, se ele aplica um sinal antes do tempo, vai me confundir. Ou se ele não traz o sinal, não aperta o sinal e deixa a aula passar, eu não vou terminar essa aula.
Então, o sinal, ele precisa ser fiel ao que foi combinado, porque senão as pessoas não vão estar atentas ao cumprimento do sinal. Agora, o que o inimigo faz? Ele, ciente de que Deus havia estabelecido os sinais no céu para avisar o seu povo a respeito da chegada do tempo do fim, ele faz o quê? Durante um processo de anos e séculos, ele muda primeiro o calendário. Você não usa mais o calendário lunisolar, né? O cristianismo nunca usou esse negócio. E mudou de uma maneira bastante autoritária isso. Para você ter uma ideia, o nosso calendário, como nós seguimos, algumas nações modernas dos nossos tempos só mudaram, só aceitaram esse calendário coisa de 100 anos atrás, né? É o caso da Grécia, é o caso da Turquia e tudo mais. Mas veja só, então há mudança no calendário, há a mudança da importância desses sinais, porque a gente fica sem saber. Porque se você não está prestando atenção no sinal que foi dito, e aqui no caso é um sinal visível, não é necessariamente um sinal sonoro, então se você não estiver olhando para onde se diz que haveria um sinal, você não vai ver, não vai ficar sabendo e você vai perder o sinal. Então, essa questão de tirar os nossos olhos dos elementos que Deus criou para servir de sinais para nós, e hoje ninguém mais se preocupa com isso, é uma maneira que o próprio inimigo faz para que a igreja esteja desatenta aos sinais que Deus tem dado a ela, tá certo? Então vamos voltar aqui. Dentro ainda da estrela de Belém, ocorreu no dia 12 de agosto do ano 2 antes de Cristo, esse sinal dessa conjunção de Júpiter. Como que eu sei que é dia 12 de agosto do ano 2 antes de Cristo? 2 anos antes do ano 0 que a gente põe aí. Por quê? Hoje nós temos tecnologia suficiente, irmãos. Existe um programa chamado Stellarium, existe outros, né, também, mas esse Stellarium é um interessante. Até pouco tempo você tinha a versão gratuita, hoje eu não sei como que funciona. Quando eu fiz o estudo era gratuito, onde você tem condições de colocar, por exemplo, em Jerusalém, qual que foi a visão de Jerusalém, do céu de Jerusalém, em todos os dias, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, alguns pesquisadores, eu não vou citar o nome deles aqui, porque eu não sei, mas você pode pesquisar isso na internet, você vai achar isso fácil. Esses caras usaram o sistema Stellarium e aí foram procurando essa conjunção de Júpiter, Vênus e Régulus. E aí eles chegaram nesse dia, 12 de agosto do ano 2 antes de Cristo. E viram a formação dessa conjunção dessas estrelas. Tudo bem? Então, por isso que eles determinam que é o sinal, e tudo indica que é o sinal do nascimento de Jesus, a estrela de Belém, é uma conjunção de 3 astros, ocorreu nesse dia. E aí, eles continuam pesquisando isso lá, nesse programa, e depois de 2000 anos, essa conjunção ocorre novamente. E ela ocorre no dia 30 de junho do ano de 2015. Eu tive o privilégio de acompanhar isso, né? Nós éramos pastores lá em Jabuticabal, inclusive indicando isso para a igreja. Nós estávamos estudando sobre isso. E a cada dia a gente acompanhava essa modificação de Júpiter e Vênus apontando para Régulus até o dia que eles ficaram todos juntos. Isso tornou uma grande estrelona lá no céu. Isso ocorreu no dia 30 de junho de 2015. Muita gente passou desapercebido e vida que segue. No dia 18 de julho de 2015, formou, então, junto com a Lua, nós tivemos mais um sinal no céu, usando Júpiter, Vênus, Régulus e a Lua, formando uma cruz. Isso aconteceu no dia 18 de julho.
Deus diz que usaria os cosmos para trazer sinais para nós. Então, se você quiser depois pesquisar, o aplicativo ou o programa aí é Stellarium, e aí você tem condição de procurar. Também existe muita coisa na internet que já fez isso para você. É lógico que você tem que ter um filtro, ok? Tem que ter um filtro aí, porque a maioria dessas pessoas são dispensacionalistas, pré-milenistas na interpretação, então vão apontar para algumas questões, a conclusão vai ser diferente daquela que nós temos, tá? Mas, tomando aí os devidos cuidados, você pode ter essas informações aí de modo fácil. Então vamos lá, eu vou apresentar agora uma imagem, né? Vamos ver se, não sei se você consegue ver aí, vai estar com o nome errado, porque eu acho que eu digitei errado, mas essa mais forte aqui é Vênus, ok? Essa mais fraca aqui é Júpiter. Aqui eles já tinham desfeito, né, a conjunção. A Lua, e você não vai observar, eu vou chamar a sua atenção, porque é uma estrelinha pequenininha aqui, que é a estrela, o Régulus. Então vamos lá, os três astros estão ali, ó. Por isso essa ideia de essa situação de cruz aqui, ó. Ok? Então, vamos caminhar aqui um pouquinho. Só, na verdade, está invertido. Aqui é Vênus e aqui é Júpiter. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, você tem Vênus, está errado só o nome aí, a localização que eu pus. Júpiter, a Lua e Régulus, formando, portanto, esse sinal. Aqui eles estão espaçados, mas imagine que como eles estavam todos sobrepostos, dia a dia esse negócio ia se tornando, separando. E aí ficava claro essa ideia da formação dessa cruz. Isso aconteceu no dia 18 de julho de 2015. São sinais, irmãos. Tudo bem? A palavra do Senhor nos fala a respeito disso. Você vai pesquisar e você vai encontrar, que está em inglês, mas alguns sinais dos últimos tempos. Nós estamos aqui no período, vamos imaginar aqui, de 2010, 21 de 12 de 2010, até o dia 21 de janeiro de 2019. E essas bolonas aqui são sinais na Lua, ok? Que são as chamadas, os eclipses lunares, que é chamado de lua de sangue. Não sei se você já ouviu esse termo, falando sobre lua de sangue. Ok? Estamos aqui, Blue Moon. Então, lua de sangue. O que é a lua de sangue? É o eclipse lunar. E a lua fica avermelhada. A palavra de Deus vai nos dizer que, dos sinais que nós temos, a lua se tornaria lua de sangue. Ok? Então, nós temos vários sinais nessa perspectiva. E há uma simetria. Existem vários sinais na Lua em Jerusalém, com as datas aí, começando então em 2010 e indo até começando aqui em 2010 indo até 2019. E há uma simetria, inclusive, no período de dias. Quando uma acontece, passa não sei quanto tempo, outra acontece. Com um período central aqui em 2018. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu trabalhar um pouco com isso. Perdão, 2018 não, 2015. Que é quando acontece aqueles sinais da estrela de Belém. Tá? Então, aí nós temos, tudo isso foi estudado, e o que chamou a atenção foram essas 4 manifestações de eclipses lunares que ocorreram no dia 15 de abril de 2014, depois no dia 8 de outubro de 2014, no dia 4 de abril de 2015 e no dia 28 de setembro de 2015. É chamada tetrade, né? 4 tetras. Então, a tetrade lunar, a sequência de 4 luas
luas de sangue, tudo bem? Todas elas vistas no céu de Jerusalém. Essas datas aqui eu vou chamar a sua atenção daqui a pouquinho do que realmente é, tá certo? Então, essa é uma situação aqui. O que eu quero dizer com isso? Luas de sangue. Vamos lá. Eu vou deixar na projeção maior aí, você só vai ouvir a minha voz, para que alguns detalhes do slide você possa acompanhar, tá bom? Então vamos lá. A tetrade, ou as luas de sangue. O que são essas luas de sangue? Vamos lá. No dia 15 de abril de 2014, quando aconteceu uma lua de sangue, ela ocorreu na festa da Páscoa. No dia 8 de outubro de 2014, quando aconteceu a outra lua de sangue, a segunda lua, ocorreu justamente na festa dos tabernáculos. No outro ano, 2015, no dia 4 de abril de 2015, outra Páscoa judaica. E no dia 28 de setembro de 2015, de novo, na festa dos tabernáculos. Veja que existe uma relação entre os sinais do céu e as festas judaicas. Quem que estabeleceu o cosmos? Quem que estabeleceu o sol, a lua, as estrelas? Quem? Deus. Quem que estabeleceu as datas? O texto que eu gostaria que você abrisse, quero que você abra inicialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso é de número 20. Pedro está citando aqui a profecia de Joel, ok? E aí, então, você tem no verso 19, vamos ler a partir do verso 19? Acho que está todo mundo comigo aí, então vamos lá. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então veja que há uma promessa de que haveria eclipse solar e eclipse lunar. Tudo bem? O sol se convertendo em trevas, eclipse solar. A lua se transformando em sangue, eclipse lunar. Tudo bem até aqui, irmãos? Está comigo aqui? Então, ótimo, né? Então, vamos lá. Essas datas, essas luas de sangue, caindo em datas da celebração aí judaica, atende aqui para mim, por favor, ó. Explica aqui como que faz aqui. Essas questões aí, irmãos, relacionadas à festa judaica e os sinais em datas que o próprio Deus estabeleceu, veja, o cosmo Deus estabeleceu, as datas para as festas Deus estabeleceu, e aí nós temos sinais que são proféticos acontecendo nessas datas. Tudo bem? Então vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Um outro slide aqui que eu coloquei para você, chamando a sua atenção de novo para aquelas datas, 15 de abril, 8 de outubro. Então, deixa eu pôr o cursor aqui. 15 de abril, 8 de outubro, aí 4 de abril e 28 de setembro. Então, essas datas são luas de sangue. E aí nós temos eclipses solares, né? Sol se transformando em trevas. Então, tem algumas datas que nesse slide aqui é interessante, que eu coloquei aqui para você. Em 2013, lembra que lá alguns sinais, desde 2010 até 2019,
Então, no dia 28 de novembro de 2013, é a festa de Hanukkah, que é a chegada da luz, lembra? E nós tivemos um cometa Ison, que no céu de Jerusalém foi visível para a turma lá. Depois, em 2014, na Páscoa de 2014, uma Páscoa judaica, no dia 15 de abril, você tem uma lua de sangue. Depois você tem em outubro, que é a festa dos tabernáculos, também mais uma lua de sangue. Aí você tem o ano novo judaico, um eclipse solar. O ano do King, tá? Não é o Rosh Hashanah, mas você tem um eclipse. Depois, no dia 4 de abril de 2015, né? Aqui é o início do calendário religioso, tá? Em abril, na Páscoa desse mesmo ano, outra lua de sangue. Em setembro, na festa das trombetas, no ano de 2015, você tem mais um eclipse solar. E no dia 28 de setembro, você tem na festa de tabernáculos, de novo, mais uma lua de sangue e uma lua de sangue que é a superlua. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para você observar. Você vê que aqui está maiorzinha aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui é num momento que a lua está mais próxima da Terra, então além de ser um eclipse, é um eclipse da lua gigante, ou da superlua, tá bom? Então veja, são datas, irmãos, que Deus já havia estabelecido lá quando criou o Sol, a Lua, que havia dado como observância para o povo judeu, e aí começa a acontecer sinais. Lembrando que aqui em 2015 também acontece as luas, a estrela de Belém, né, e o sinal lá dos quatro, da cruz, que eu também já te mostrei. Pastor, tudo bem, estão acontecendo esses sinais, e aí? O que isso tem a ver com a Bíblia ou com o fim do tempo? Irmãos, vamos recapitular aqui. Deus criou o cosmos. Nós vimos lá em Gênesis 1,14 que Deus criou o cosmos para servir de sinais e para moed, ou convocações, tá? O principal objetivo. Vimos que Deus estabelece um calendário festivo de festas solenes para o seu povo, que através do calendário lunisolar, Deus então determina essa festividade para todos sempre, para todas as épocas. Ok? E aí Deus diz que Jesus, respondendo aos discípulos, que iria mostrar sinais nos céus, no sol, na lua e nas estrelas. E aí nós temos uma profecia que Pedro diz que começou a ser cumprida em Atos, em Pentecostes, né? De que a profecia de Joel, que o sol se tornaria em trevas e a lua se tornaria em sangue. E aí nós temos o início de um período que começa a ter essas questões, consequentemente, uma atrás da outra, sempre em datas de festividades judaicas, ok? Ou a gente coloca isso no campo de, pô, que interessante, nossa, que coincidência maravilhosa, ou nós colocamos isso dentro da conta de que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, que Deus está cumprindo com as suas promessas, inclusive de sinais no cosmos, indicando ao seu povo que ele está no controle, que todas as coisas estão acontecendo de acordo com a sua vontade. E que esses sinais no Sol e na Lua antecederiam a vinda de Jesus. São sinais que apontam para o retorno de Jesus. Veja, já disse aqui também que o sinal não pode ser um sinal falso, porque senão ele confunde. Então, se Deus está permitindo que esses sinais aconteçam, é porque as coisas estão caminhando
dentro da perspectiva de que ele traçou. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Eu sei que o nosso tempo aqui voou até por esse problema, né? Mas eu quero ainda tratar com você, para a gente ver se consegue terminar hoje, um sinal lá de Apocalipse capítulo 12. Tudo bem? Vamos tentar então trabalhar com esse sinal lá de Apocalipse capítulo 12. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12. Tá? Depois, quando a gente for estudar isso nos estudos de Apocalipse, nós vamos tratar de uma maneira dentro da harmonia com toda a sessão e depois com todo o livro, tá? Mas hoje nós vamos focar mais especificamente essa questão do sinal. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ótimo. Então vamos lá, irmãos. Eu espero que todos estejam aí estabelecidos conosco e que a gente possa caminhar nessa sequência aqui, então, agora com os sinais do Apocalipse 12. Se abriu lá? Então vamos ler aqui os sinais do Apocalipse 12. Diz assim: ouviu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorar o filho que nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, como cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustente durante 1260 dias. Vamos lá, princípios. Lembrando, Apocalipse trata das questões que eram, que é e que há de vir. Então, esse texto ele trata de questões relacionadas ao nascimento de Jesus. Obviamente, você tem alguma coisa relacionada a essa situação aqui, mas trata de coisas futuras também. O nosso foco aqui vai ser naquilo que nós já tivemos uma certa comprovação. Então, nós vamos olhar para o sinal da mulher em Apocalipse 12. Eu vou abrir aqui o nosso slide para que você possa acompanhar aí de uma melhor maneira aí no seu vídeo, tá? Então, vamos lá. Esse é um grande sinal. Começa assim, viu-se grande sinal no céu. Então, essa é uma situação importante. Elementos relacionados ao sinal. Então, eu pus aqui uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida. Uma coisa louca. Você pode ter lá interpretações, mulher de sol é Estados Unidos, alguém vai dizer, é Estado da Liberdade. Tá, vamos lá. O nosso foco aqui é ver o que a palavra de Deus diz, os sinais que ele mostra dentro de um contexto geral de Apocalipse. Então nós vamos usar os sinais e o simbolismo que ele próprio nos apresenta, tá? Não vamos inventar nada. Então vamos chegar a algumas definições. A mulher, dentro da Apocalipse, dentro da palavra de Deus, né? A noiva, a mulher sempre aponta para a igreja. A mulher adúltera é uma igreja adúltera e a prostituta não é a igreja. A prostituta já é outra coisa. Tudo bem? Vamos caminhar aqui. O dragão aponta, obviamente, para Satanás. Apocalipse deixa isso claro, a antiga serpente e tudo mais. O filho varão aponta para Cristo, mas aponta ao mesmo tempo para os crentes, aqueles que nascem da igreja, tá? E aí nós temos um período aqui, apresentado no verso 6, que diz que a mulher fugiu para o deserto, onde havia preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. No verso 13, se você observar aí,
em Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, verso 3, diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. E aí, ou aí onde é sustentada durante um tempo, no singular, tempos, então seria 2 tempos, ou 2 tempo, né? E metade de um tempo. Então veja, o período é colocado com 1260 dias ou 3 anos e meio. Um tempo é relacionado a um ano, tempos são 2 anos e metade de um tempo mais meio ano. Então há uma possibilidade de que esse período que aponta aí para 42 meses, aquela ideia toda, né? Você pega, lembrando que o mês judaico tem 30 dias, né? Então você tem 30 vezes 42 meses, os mesmos 1260 dias. Dividido, então, por 3 anos e meio aí, né? Que é o mesmo período. Então, as pessoas indicam que esse pode ser o período de perseguição, porque a Bíblia diz que o dragão veio para atacar a mulher, para perseguir a mulher. O texto está falando isso. Verso 13. Tudo bem? Então, esse período seria o período da perseguição, que as pessoas chamam também da grande tribulação. Tudo bem, irmãos? Agora, esse período aí não é literal, a gente pode... aquela dificuldade de interpretar os períodos como sendo literais. Nós temos trabalhado com você já em Apocalipse. Mas pode indicar. Existem algumas coisas que são literais? Sim, Jesus vai voltar, isso é literal? Isso é literal. Então, a dificuldade que nós temos de interpretar em Apocalipse é que são situações que é dito que são literais e outras que são simbólicas. E a gente precisa, dentro dessa literatura apocalíptica judaica, identificar o que é cada um. Por exemplo, diz que o grande sinal era no céu. Isso é literal ou é aqui na terra? As duas situações. É um sinal que vai acontecer no céu, visível, mas ao mesmo tempo ocorrerá, porque a perseguição vai ser aqui, não vai ser lá no céu, a perseguição vai ser aqui. Na terra, a igreja Satanás vai perseguir a igreja aqui. Então, essa tratativa do que é símbolo, do que é literal, do que ocorre em tal lugar, que a gente tem que estar atento e que há as dificuldades muitas vezes na interpretação, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui, nós chegamos então que é uma mulher vestida de sol, com lua, tal, e um sinal no céu, um grande sinal no céu. Esse aqui é o nosso ponto hoje, porque nós estamos falando dos sinais do céu, tá? Por um período que pode ser literal ou não, mas que inicia a perseguição da igreja. Tudo bem? O deserto sempre foi um lugar de cuidado, né? Israel foi para o deserto para ser tratado pelo Senhor. Deus dava o maná, aquela coisa toda. Elias foi para o deserto. João Batista foi para o deserto. Jesus, né? José e Maria, quando Jesus nasceu, tiveram que ir para o deserto para preservar, porque Herodes, que é um símbolo do anticristo, de Satanás, perseguiu e queria acabar com a vida de Jesus. Né? Estou tendo dificuldade aqui com Jesus. E o próprio Jesus foi também para o deserto. Então, o deserto é sinal de um lugar que Deus leva para preservar e cuidar. É literal nesses casos aqui, mas aponta para o fato de que a igreja ela vai ter que estar em algum lugar para ser preservada e ser sustentada. E sustentada pelo Senhor, essa é a ideia, né? Deus é quem vai sustentar a igreja, a sua noiva, enquanto desse período aí. Então, nós temos, por exemplo, Tiago, capítulo 5, 17, que diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Veja que há uma relação dos 3 anos e 6 meses, os 3 anos e meio, que há um paralelismo também aqui, usando essa ideia do cuidado, da preservação e do momento de perseguição. Pode ser literal, pastor? Pode.
Pode ser só um indicativo de um período? Também pode, tá? Essa é a nossa dificuldade. Mas vamos voltar aqui para o grande sinal, então, do céu registrado em Apocalipse 12. Eu vou apresentar agora para você um slide, ó, esse que já está aí projetado. Lembrando, mais uma vez, que isso não tem nada a ver com zodíaco, não tem nada a ver com horóscopo, não tem nada a ver com... Mas sim um estudo dos sinais que o próprio Deus deu no céu. Tudo bem? Nós temos aqui um sinal que aconteceu no dia 23 de setembro de 2017. Vamos lá, vamos explicar o que é isso aqui. Isso aqui é uma visão que você vai ter lá no Estelário. Deixa eu tirar aqui essa logo aqui para você... Espera aí. Pronto. Para que você veja a lua aí nessa transição. Então, o que é isso aqui? Essa aqui é a visão, então, de uma parte do céu. No céu existem constelações e é dado nome a essas constelações. Então, você tem a constelação de Leão, ok? Que tem lá as suas estrelinhas. Inclusive aqui uma é Régulus, que eu havia citado, essa número 9 aqui, Régulus, faz parte da constelação de Leão. E abaixo da constelação de Leão você tem a constelação de Virgem, ou da Mulher. Então é colocado um desenho aqui para você identificar melhor. Então a constelação de Virgem, ela tem lá as suas estrelas que fazem parte da constelação de Virgem. Então nós temos, por exemplo, o Cruzeiro do Sul lá que a gente conhece, né, que tal? A gente não dá muita bola para isso, para não cair nessa ideia do horóscopo, do zodíaco, tarará, mas existe e está lá, isso aqui desde a antiguidade o pessoal trabalha com isso. Em 2017, então, começou esse sinal no céu que, de certa forma, descreve aquilo que João viu e registrou no capítulo 12. Eis um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Então vamos lá. O meu cursor me ajuda aqui. Então aqui, ó, o sol, e o percurso do sol vai ser durante todo o tempo nesse percurso, passando então pela mulher. Então, uma mulher, a virgem, vestida de sol. O que mais que é dito aqui em Apocalipse 12? Que além dessa situação, de que uma mulher vestida de sol, tendo nos seus pés o quê? Não, com a lua debaixo dos pés. Então toda noite o que se via, né? Lógico que o sol não aparecia, mas aqui é a trajetória daquele período onde o sol passava. Então durante o dia essa constelação não era vista, mas ela estava lá enquanto o sol tinha o seu percurso. E à noite, então, a constelação de Virgo se revelava com a lua sempre aos seus pés. Tudo bem? E diz que essa mulher tinha uma coroa com 12 estrelas. E aí houve, então, um alinhamento de Mercúrio, Marte, Vênus com a estrela Régulus, que somada às outras estrelas da constelação de Leão, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrelas na constelação de Leão, mais 3 planetas que se alinharam, Vênus, Marte e Mercúrio, ok? Então você tem uma coroa com 12 estrelas. Então isso aqui aconteceu, tudo bem? E diz que ela se achava grávida. Diz que ela se achava grávida. Então aí você tem aqui ó, embaixo, ó, Júpiter. O cursor está passando aí, eu acredito que sim. Deixa eu ver. Deixa eu apontar aqui para você. O planeta Júpiter, que é o pequeno rei, né, que é o planeta rei, o que acontece? Ele entra dentro desse desenho aqui, que é como seria o ventre da constelação de Virgem, ou da mulher, que está com o alinhamento dos planetas com essa coroa de 12 estrelas, e num movimento por conta da nossa visão da Terra,
Júpiter vai permanecer 42 semanas dentro desse período aqui, ó, indo e vindo dentro desse período aqui. Veja que a mulher estava grávida. Deixa eu voltar aqui. A mulher estava grávida e um filho varão. O planeta Júpiter representa isso, que já foi o sinal do nascimento de Jesus, a ideia de Júpiter, Vênus e Regulus. Então, é um sinal que foi visto no céu. Tudo bem? O que isso significa? Vamos lá. Peço aí a sua atenção, como nós perdemos alguns minutos lá, para a gente avançar um pouquinho mais aqui. O que significa esses sinais, então, do capítulo 12 e aquilo que nós vimos na constelação da Virgem, ou a constelação de Virgo? Júpiter entrou no dia 21 de novembro de 2016 no ventre da mulher e permanece lá por 42 semanas. Sai no dia 10 de setembro de 2017 e 12 dias após a saída, ocorre o sinal descrito em Apocalipse. Do jeitinho que foi escrito em Apocalipse, acontece no céu, com detalhes impressionantes, no dia 22 para o dia 23 de setembro de 2017. Que dia que é esse? Um sinal que nunca ocorreu em mais de 7.000 anos, colocaram no estelário, procuraram refazer esse sinal, nunca aconteceu, e culmina justamente numa festa, na festa das trombetas. Então esse é um sinal que aconteceu no dia 22 para o dia 23 de setembro do ano de 2017. Se a gente coloca isso como um sinal vindo da parte de Deus, que criou o cosmos, que criou os movimentos dos planetas, que colocou a posição de cada estrela, de cada constelação, isso não muda, só os planetas que mudam, com as datas específicas, fazendo cumprir rigorosamente aquilo que está dito em Apocalipse capítulo 12, com a saída de Júpiter justamente 42 semanas depois, que é o período de uma gestação, iniciando um período de perseguição da igreja. Se a interpretação estiver correta nesse sentido, então nós iniciamos um período de perseguição. E que os sinais desse período até agora são sinais de comprovação da grande tribulação, e que a igreja, em um determinado momento, ela vai ter que ser preservada e sustentada pelo Senhor, porque virá uma grande perseguição sobre a igreja e virá manifestações já trabalhadas por próprio Senhor Jesus no sermão escatológico. Epidemias, guerras, perseguições, fome, escassez e uma série de situações. Se isso está correto, irmãos, e isso sempre culminando nas festas judaicas, é um indicativo de que esses sinais estão apontando para um início da grande tribulação. Há uma possibilidade quanto a isso? Sim, há uma grande possibilidade quanto a isso. Agora, o que nós vamos fazer? Pastor, vamos desesperar? De modo algum. A palavra do Senhor nos diz que devemos nos alegrar. Tá ok? Então, entendendo um pouquinho a fuga para o deserto, que é dito aqui em Apocalipse. Como eu já citei lá, vou abrir aqui para você, deserto sempre teve na história do povo de Israel. Israel teve que ir para o deserto para ser liberto, Elias teve que ir para o deserto, João Batista viveu no deserto, José e Maria, para preservar Jesus, teve que ir para o deserto, ok? E o próprio Jesus, em consagração, teve que ir para o deserto. Sempre foram sustentados pelo Senhor. Vimos lá em Tiago 5 que é uma relação também que o período de escassez que Elias viveu é justamente o mesmo período descrito em Apocalipse para o período que a igreja, ou que a mulher vai ficar no deserto, os 3 anos e meio ou 1.260 dias, ok? O termo traduzido por deserto, Heremos, abandonado, solitário, desolado ou deserto. Então é um momento, irmãos, de dificuldade, isso é fato, aponta para isso, tá? Parece que nós vamos ficar abandonados, solitários, sofrendo, essa é a ideia da grande tribulação. Dá uma olhadinha comigo lá em 1 Reis 19, versos 4 a 6.
1 Reis 19, 4 a 6. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal e ele tinha orado para que chovesse, ok? Verso 4. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Ok? Então veja, há um período que Elias vai para o deserto e ele é sustentado por quem? Sustentado pelo Senhor. Um anjo vem, ele traz pão, ele traz água. Então vai ser a ideia de que vai ser um momento difícil, mas um momento que Deus vai continuar sustentando o seu povo. Outro texto que eu chamo a sua atenção, Oséias, que é um texto que fala de Deus e da mulher, né? Uma ideia da relação de Deus como marido e da igreja ou do seu povo como a esposa. Nós temos aqui em Oséias, no capítulo 2, o verso 14, uma promessa em Oséias, que é dita assim, você abriu aí, Oséias, capítulo 2, o verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Aqui está falando do cuidado que Deus vai atrair para si e para desposar em fidelidade com a sua esposa ou com a sua noiva. Então, irmãos, essa ideia do deserto lá em Apocalipse aponta para um momento que Deus vai nos retirar e nos preservar e nos sustentar até a volta do noivo. Mateus capítulo 2, vamos lá. Peço a sua atenção, hoje todo mundo vai almoçar um pouquinho mais tarde, mas vamos lá. Vamos para a gente tentar terminar aqui, uma vez que a gente teve a interrupção aí na transmissão. Mateus capítulo 2, o verso de número 13 a 15, e depois do verso 19 a 21. Falando de José e de Maria e de Jesus, tá bom? Mateus capítulo 2, verso 13 diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite um menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Para você sair de Israel e o Egito, você tem que passar pelo deserto, ok? Verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então, outro exemplo aí apontando para essa situação do deserto. Mateus capítulo 4 vai falar da tentação de Jesus. E veja lá, o verso 1, né? Já nos é suficiente. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, ou levado pelo próprio Deus, pelo Espírito, aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, aqui, um exemplo daquilo que acontece com Cristo, que é uma parte do cumprimento lá de Apocalipse, mas que aponta também para aquilo que vai acontecer conosco. Tudo bem?
E aí depois você vê lá no verso 11 do capítulo 4, que depois desse embate com Satanás, com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então veja, o sustento desse período sempre vem do Senhor. Capítulo 14, Mateus capítulo 14, o verso 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar, o que está escrito aí no capítulo 14, verso 13? Para um lugar deserto, à parte. E sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos e a Jesus lhe perguntaram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, compre para si a comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. E aí Jesus realiza a primeira multiplicação dos pães e dos peixes e dar de comida para o povo nesse lugar deserto. Então há sempre uma relação de que Deus vai cuidar. Apesar da dificuldade que o deserto aponta, Deus sempre cuidará dos seus. Todos esses sinais, então, irmãos, aconteceram para nos deixar atentos, né? Agora vamos então trabalhar com o significado geral aí dos sinais, tá bom? Já caminhando aí para o final. Vários versos bíblicos apontam que tais sinais do céu fazem parte dos sinais dos tempos antes da volta de Jesus. Isso está claro no sermão escatológico. Se você der uma olhadinha comigo em Lucas, vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 21. Esse texto é importante, eu quero que você abra lá. Lucas capítulo 21, verso 11. O verso 11 ainda está dentro dos chamados princípios das dores. Ok? Então, veja aí, se você olhar o título que foi dado antes do verso 7, em Lucas 21, está lá, princípio das dores. Tudo bem? Verso 10 eu vou ler. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Isso está igualzinho lá de Mateus. Mas aí há algumas mudanças aqui em Lucas. Vamos ver quais são as mudanças de Lucas, né? Observe aqui a leitura que eu estou fazendo de Lucas, capítulo 21, verso 10 e 11. Então lhes disse levantar-se a nação contra nação, reino contra reino. Isso é igual a Mateus. Agora o verso 11, algumas mudanças, como eu disse. Primeiro, haverá grandes terremotos. E aí acrescentado aqui a ideia de epidemias. Nós estamos vivendo. E fome em vários lugares. Coisas espantosas. E também grandes. O que está escrito aí, meu irmão? Pode ler aí na sua casa, eu não vou ouvir, mas eu quero que você fale aí. E grandes sinais do céu. Grandes sinais do céu. Você vai para Apocalipse 2 e diz, eis um grande sinal do céu. Então, esses sinais que estão passando desapercebidos para a grande maioria, na verdade, são cumprimentos bíblicos. Tudo bem? Então, verso 11. Ainda em Lucas, veja agora o verso 25. Verso 25. De Lucas 21, verso 25. Eu vou ler até o 28, tá? Haverá sinais onde? No sol, na lua, nas estrelas. E sobre a terra, o que vai acontecer? Angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar, os tsunamis, né, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, que coisa? As coisas que ele diz lá, desde o verso 7. Começar a suceder, começarem essas coisas a suceder, exultai. Então não é tempo de medo, não é tempo de preocupação,
Vamos passar por situações adversas? Muitas vezes vamos, estamos vivendo uma delas agora, epidemia. Mas isso é para me levar ao desespero, para me levar a ficar louco? Não. Veja o que diz. Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós lemos Lucas, nós vemos que então vários versos bíblicos apontam que tais sinais do céu fazem parte dos sinais dos tempos antes da volta do Senhor Jesus. É possível, portanto, que a interpretação geral de Apocalipse 12 possa ter uma aplicação visível com o início da perseguição final. Pode ser um apontamento para o início da grande tribulação, como sinônimo de deserto? Pode. Porém, mesmo que for, veja que eu estou colocando aqui, irmão, na possibilidade. Não estou afirmando, estamos colocando na possibilidade. Mas pode? Pode. Deus falou que daria sinais, os sinais estão acontecendo em datas específicas de que Ele mesmo determinou, de festividades solenes, que aponta para a libertação e que aponta para a comunhão final dEle. Então, é bem possível que tudo isso esteja acontecendo? É lógico que é. Tudo bem? Porém, Deus, nesse período de tribulação, guardará o seu povo até o fim dos 3 anos e meio, que representa todo o período, mas também pode indicar um tempo final após esse evento de 2017. Como que a gente vai saber disso? Só passando por ele, tá certo? O sinal já foi dado no céu. As luas de sangue já foram dadas. O sol se transformando em trevas já foi dado. Tudo em datas específicas do calendário judaico. Então a gente tem que estar atento a tais sinais. Tudo bem? Vamos lá. Alguns sinais aí relacionados ainda a essa questão de Apocalipse 12, né? A revelação lá de Apocalipse 12. Então você tem aqui, acontece, como eu já chamei sua atenção, na festa das trombetas. Então só recapitulando. Do dia 15 de abril de 2014, foi a primeira lua de sangue, até o dia 22 de setembro de 2017, você tem 3 anos e meio. 1.260 dias. Depois que entra Júpiter lá no ventre da mulher, você tem 9 meses. Culmina no dia 10 lá que eu te falei. 12 dias depois, você tem o 23 de setembro, que é a festa das trombetas. Tudo isso aponta, trombetas apontam o quê? Para a volta de Jesus. Nós já estudamos isso. Quando vai ser? Não sei. Ninguém sabe. Mas são sinais que acontecem para dizer, ó, meu amigo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está comandando todas as coisas. E a gente precisa estar em comunhão com esse Deus. Concluindo, irmãos. Concluindo. Depois a gente vai aí para as perguntas, se porventura tiver, você pode colocar lá no chat. Mas concluindo, o que nós podemos dizer? Vamos lá. Os sinais do céu nas festas judaicas ou nas festas bíblicas apontam para alguma coisa que Deus quer nos falar e nos indicar. Então, Deus criou tudo para o seu louvor com o objetivo de ser usado para a sua glória e segundo a sua vontade. Deus criou o sol, a lua, as estrelas e todas as coisas. O sol, a lua e as estrelas foram criados para servir de sinais e marcar o tempo dos eventos determinados. Por que acontece uma lua de sangue na festa da Páscoa? Por que acontece uma lua de sangue na festa de Tabernáculos? Por que acontece um eclipse solar, o sol se transformando em trevas numa festa das trombetas? Tudo isso está relacionado a esse padrão que Deus estabeleceu na criação. Logo, nós cremos que as festas bíblicas, que serviram de sombra daquilo que foi cumprido em Cristo, com sinais no céu, servem para nos indicar os compromissos de Deus com o seu povo, a agenda de Deus com o seu povo. Por isso, irmãos, podemos exultar e erguer a nossa cabeça sabendo que a nossa redenção se aproxima. Essa é a nossa convicção. Essa é a nossa certeza. Jesus prometeu, falou no sermão escatológico a respeito desses sinais. Sinais como princípios das dores,
sinais também posterior à grande tribulação. Sinais no céu, grandes sinais no céu, e todas as outras situações que nós já temos visto e vivido. O que isso tem que conduzir a sua vida? Deus marcou o tempo. Deus criou o sol, a lua para servir de sinais e marcar a sua agenda. E a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Não para gerar desespero, não para gerar um fanatismo, não para gerar uma loucura religiosa ou espiritual. Não, nada disso. Nós vamos continuar vivendo em dependência do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, obedecendo à vontade do Senhor, procurando glorificá-lo. Mas entender que, como igreja, nós precisamos estar atentos a tais sinais para que não venhamos ser pegos de surpresa, para que a volta de Jesus não venha como ladrão para nós, mas que nós possamos estar atentos a essa luz. Irmãos, nada do que está acontecendo hoje no mundo está fora dos propósitos de Deus e muito menos debaixo ou fora da sua soberania. Todas as coisas acontecem debaixo do seu cuidado. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat para ver se tem alguma pergunta. O Edilson. Devemos interpretar os sinais de forma alegórica, literal, tipológica para uma... Tá, vamos lá, aquilo que eu falei, Edilson. Apocalipse, algumas situações, a melhor interpretação é simbólica. Tudo tem um símbolo lá e tem uma interpretação. Mas existem algumas verdades de Apocalipse que essas são literais, não tem como você fugir. Então, a volta de Jesus é apresentada em Apocalipse, mas pastor, isso é simbólico? Não, isso é literal, Jesus vai voltar. Agora, os sinais que são apresentados lá, alguns vão apontar simplesmente para uma simbologia. Tem um símbolo e vai ser aplicado de modo literal, de modo diferente daquele símbolo. Como que nós vamos saber o que é literal, o que é simbólico na aplicação? À medida que as coisas vão se cumprindo. Apocalipse 12 diz que haveria um grande sinal no céu. Até então eu poderia tentar interpretar isso de uma perspectiva simbólica. Mas como ele deu um lugar específico, e aí na história você chega um momento que há um exemplo que comprove, que confirma aquele sinal, opa, então foi algo literal. Agora, e para os destinatários primários? Eles não viram esse sinal, tá? Mas eles sentiram a perseguição, eles viveram isso, o dragão se levantando contra a igreja. Então, mesmo que não tenha tido um sinal como nós tivemos na constelação de Leão, de Davi, de Tarará, eles devem ter tido algum sinal no céu que apontou para o início daquela perseguição que eles viveram. Deus sempre faz dessa forma. Agora, quando a gente vai bater o martelo no cumprimento ou não de um grande sinal, a gente tem que esperar o cumprimento dele. Tá? Para definir se aquele cumprimento realmente foi exatamente literal ou não. Então, existem elementos simbólicos e existem elementos literais e a gente tem que trabalhar com a própria revelação das Escrituras para fundamentar isso e estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo. Né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de sermos espectadores do cumprimento de muitas das questões proféticas do Senhor. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para o chat, ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso mesmo, Dagoberto. O Senhor faz tudo com um propósito, até os sinais no céu. Tá certo? Irmãos, pelo que eu estou vendo aqui, nós não temos mais nenhuma pergunta. Mas devemos estar atentos aí a todos esses sinais, tá certo? Espero que com a conclusão aqui dessa sequência de estudos das festas judaicas e a relação de Jesus, o fato de Deus ter marcado essas datas no seu calendário, determinado pela criação do Sol e a Lua, e ver o cumprimento desses sinais nessas datas, apontam para aquilo que Jesus no sermão escatológico já havia dito e ao mesmo tempo já aponta para o cumprimento daquilo que Cristo falou aos seus discípulos como sinais
da proximidade da sua volta e do dia do fim. Deus possa abençoar a sua vida, te fortalecer, que se você tiver a possibilidade aí, né, de pesquisar um pouco mais, e se porventura surgir alguma dúvida aí, você me dá um toque, a gente pode tratar isso. Eu estou procurando aqui só o slide que eu pus o nome aqui do aplicativo lá para você procurar, né? O Stellarium. Então escreve dessa maneira, S mudo, com 2 R's. Procura lá. Eu não sei se hoje tem disponível mais gratuito. Alguém me disse que agora parece que é só pago. Mas dá uma olhada lá e vai te ajudar com toda a certeza.